Olá, tudo bem? Bom, nós vamos fazer mais uma reportagem que estamos fazendo aqui sobre o evento de Juiz de Fora. O ponto de partida, ou gancho, como se diz na linguagem jornalística, é que no próximo dia 6 de setembro se completam 5 anos daquele acontecimento que mudou a história do Pessoal, Brasil. vai deixando o seu joinha e A compartilhe se você imprensa, concorda com a notícia, de tá uma bom? maneira geral, a velha Daqui a pouquinho imprensa, eu venho a fazendo os imprensa comentários aí. corporativa, ignora o assunto. Aceitou a narrativa oficial, reproduz quando há necessidade, mas nada mais trata. Não vai além, não apura, não busca respostas para as muitas perguntas que desafiam o bom senso, que desafiam a razoabilidade. Por exemplo, como explicar que no dia 5 de julho, Carlos Bolsonaro e Adélio estavam em Florianópolis e Adélio no clube de tiro que é frequentado por Carlos Bolsonaro. Ele, quando vai a Florianópolis, é para ir ao clube de tiro. Ele apresenta uma versão de que naquele dia ele não foi. Adélio fez o curso por 3 dias. Mas ele disse que naquele dia não foi, portanto não viu o Adélio ali. É o que ele diz. Eu fui até o clube de tiro e pedi para ver imagens do dia. O que a polícia deveria ter pedido. É o que a gente vem trazendo no canal, né? O Nada clube de muito tiro diferente. não respondeu nem sim, nem não. Pediu que eu formalizasse o pedido, formalizei, mas não houve resposta. Agora, como explicar? Estava ali o Adélio, veja o perfil dele. Morava num cubículo, sem banheiro, pagando R$ 250 por mês. Ele trabalhava ali na cidade de Florianópolis. O evento de Juiz de Fora deveria ter ocorrido no dia 6 de agosto. Mas houve um pedido para que fosse adiado. E aí passou a ser no dia 6 de setembro. Foi para o dia 6 de setembro, um dia antes do feriado da Independência, que nós sabemos que sempre tem sido usado pelos bolsonaristas. Quem não deixou o joinha ainda, acho que vale, né? Manifestações Acho que vale a pena, deixa aí o seu joinha. Antidemocráticas. Existe até um inquérito no STF que trata desse tema. Era para ser 6 de agosto, transferido para 6 de setembro. E ele foi lá para 6 de setembro, o Adélio, de uma cidade que ele nunca tinha estado. Diz no inquérito, há um depoimento dele, no sentido de que ele fala de que foi experimentar a cidade. E aí, de novo, encontra o Carlos Bolsonaro. Ficam cerca de 10 metros de distância um do outro, quando o Adélio se aproxima do Carlos Bolsonaro como se o conhecesse. Isso é fato. O celular apreendido com o Adélio mostra que ele sabia onde o Bolsonaro estaria naquele dia 6 de setembro. Ele fez gravações dos locais. Inclusive de um local que não tinha sido divulgado na agenda dele, mas que o Bolsonaro esteve. E o Adélio sabia que ele estaria porque o Adélio gravou antes o local, que é um centro de cultura perto da Câmara Municipal. Mas a imprensa aceitou toda a narrativa oficial. Nunca questionou que não é possível provar que o objeto usado naquele evento é o mesmo que consta no processo. Não é possível afirmar. Porque houve uma
uma quebra da chamada cadeia de custódia. Aquele instrumento, eu não vou dizer logo para não sofrermos aqui nenhum tipo de censura, mas aquele instrumento foi entregue depois por uma pessoa que dizia estar lá como segurança de um candidato a deputado. Só que o deputado, candidato, depois se elegeu, o deputado procurado por mim, disse, não, eu não tinha segurança e nem conheço essa pessoa. A imprensa incorporativa não questiona, não busca respostas. E agora, quando trata do assunto, mantém a narrativa oficial e, mais grave, ignora os fatos mais importantes, mesmo fatos posteriores. A Folha de São Paulo fez uma matéria hoje. Eu vou comentar porque a Folha tratou do tema, então é importante que haja essa análise dessa cobertura. Então fala que essa reportagem fala que o Adélio confirma aquilo que nós já temos noticiado já há bastante tempo. Que ele não toma remédio, que ele confirma que Pessoal, vai deixando seu comentário, tá mó barato aqui no chat, eu tô olhando. Que você já leu aqui. Parabéns por todas as interações de vocês aí, viu? Fico orgulhoso de estar aqui como representante de vocês. Tudo isso a Folha está dizendo agora. Só que ela ignora, ela foge do principal assunto. Ou a notícia nova, ou a notícia nós já demos, mas aquilo que merece investigação jornalística ou reportagem, que é o fato da irmã não conseguir a curatela do Adélio. Se o Adélio é doente mental, inimputável, como diz a justiça, e como dizem 2 laudos psiquiátricos, ele deveria estar num hospital ou recebendo o tratamento médico. Ele não poderia estar numa penitenciária de segurança máxima, que foi criada para conter facções. Ele está lá isolado. A Folha não diz uma palavra sobre a luta da irmã, que é Maria das Graças, a luta que ela trava na justiça para ter a curatela. Não informa que a juíza Cíntia Neteriello negou a curatela à irmã, que é parente, que tem relação de intimidade, de vínculos com ele. Foi a única que o visitou. Não informa, não fala dessa luta e diz que a juíza, não informa que a juíza negou a curatela e entregou para um estranho, que é um defensor público estadual lá do Mato Grosso do Sul. Por que não entregou a irmã? Por que ela não pode ter a curatela de alguém que é considerado inimputável? Inclusive pela própria vara, segunda vara de... Pode parar. Peraí. Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência. Tá? Vocês estão num canal livre independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você. Né? Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu, como jornalista, estudei 4 anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta, para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião, nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum. Não é essa a ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas. Né? Na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado. Né? E hoje isso acabou. Então hoje você enxerga pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, e você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive numa sofrência. Né?
A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção. E não só a verdade. Mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe, claro. Estou de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Tá mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo, vamos lá. Família e Sucessões da Cíntia Leteliello, que é estadual. Porque ela também determinou uma perícia. E o médico disse que ele é inimputável, incapaz para a vida civil. Ora, se é incapaz para a vida civil, quem tem que cuidar dele é um curador. Quem é o mais indicado para ser curador, inclusive, deve ter a preferência, legalmente, a irmã. A Maria das Graças, ela esteve 3 vezes com a Adélio, 2 virtuais, visitas virtuais, e 1 vez presencialmente. São visitas que são monitoradas, são gravadas. A juíza, Cíntia Leteliello, pode requerer essas gravações. A Maria das Graças, quando fez a visita presencial, eu a levei. Eu levei a Maria das Graças com recursos meus, porque eu busco essas respostas como jornalista. Meus pessoais. Levei. E fiz a reportagem, e a entrevistei. E ela disse, logo que saiu do presídio de segurança máxima, não pude entrar, eu esperei, fora. Ela disse, eu não falei com o Tuco, que é o Adélio, que ela chama de Tuco, né? E ele aceitou que eu leve o processo adiante. Ele até chorou. É difícil vê-lo chorar. Olha isso, quando eu disse atenção. que não iria desistir dele, porque eu o considerava um filho. E, efetivamente, ela tem uma relação, uma ascendência sobre ele, em razão da história dos dois. O Adélio perdeu a mãe quando tinha 13 anos de idade. A Maria das Graças é 5 anos mais velha, tinha 18 e já estava casado. O Adélio morou com ela, com a família dela. Então ela disse, o Adélio é meu filho. Eu o considero filho e não vou desistir dele. E disse, eu ouvi chorar. E ela foi até a juíza explicar por que queria a curatela. O que a juíza fez? Foi para o presídio, entrevistou o Adélio sem os advogados da Maria das Graças. Os advogados dizem que não foram devidamente intimados. Você vai ver, porque eu tenho uma entrevista exclusiva com os advogados que você vai ver neste vídeo daqui a pouco. Aqui, na sequência deste meu comentário. Eles vão explicar por que não foram intimados. Isso é grave. Por que querem impedir o Adélio de falar com a família, falar livremente com as pessoas? Ele só pode falar com autoridades? Ele só pode falar com o Estado, o representante do Estado? Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né? Porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo
que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Se é incapaz, admitindo-se que fez o que lhe é atribuído, por que não recebe tratamento? Por que não fica sob a guarda, a tutela da família? Porque a narrativa anterior era de que o Adélio era um solto no mundo sem família. Ele tem uma família lutando por ele, pela guarda dele, pela curatela dele. E o que faz a justiça, nesse caso estadual? Entrega a curatela para um estranho, curatela provisória, mas entrega para um estranho. Grave, depois das 3 visitas, depois que avançou, a irmã avançou para retomar o contato com o Adélio, o presídio diz que o Adélio não quer mais falar com a irmã. O que é incoerente com o que ele disse a um perito do mecanismo de prevenção à tortura, que esteve com ele em 2020. E que foi o primeiro a constatar a situação de abuso e o que ele considera tortura, porque o Adélio está incomunicável. Por conta disso que a Defensoria Pública da União, neste caso, começou a tomar algumas providências. Mas não teve êxito nenhum. O Adélio continua trancado. Por quê? Por que impedem o Adélio de falar? Por quê? Não é natural que ele fique sob a guarda da família? Sob a tutela da família? Não é natural? Ele está trancado há 5 anos em cela isolada, 22 horas por dia, dentro de uma cela isolada, que não tem praticamente nada. Como descreveu o perito do mecanismo de prevenção à tortura. Olha isso, presta atenção. Entrevista que ele concedeu e foi objeto de uma reportagem que eu fiz aqui na TV 247. Veja um trecho. Entrevistei o Adélio. Sabe que a primeira coisa que ele nos disse, e eu estou querendo que provem o contrário, ele no lapso de lucidez, que ele é visivelmente insano, mas no lapso de lucidez ele registrou uma coisa importantíssima. Ele disse o seguinte: quem é você? Quem é você? Quem é você? Nos apresentamos. Ele disse: pois vocês são a primeira autoridade que vem me visitar e eu estou quase 2 anos preso. Gente, um crime de repercussão internacional. Quem mandou ele para lá não está visitando ele. Por que nós chegamos a ele? Chegamos procurando o Adélio? Não. Nós nunca chegamos, nós não queremos nem saber. Aliás, eu visitei o outro, onde estavam outros presidiários que talvez eu tivesse mais fetiche de conhecer, e não fui procurar. A gente não chega procurando a pessoa, a gente não quer nem saber que crime a pessoa cometeu. Ela é que declina, às vezes. No caso dele, todos os lugares onde nós andamos, disse: vocês são da tortura, vocês trabalham com tortura, são dos direitos humanos, é assim que eles nos identificam. Vocês têm que ouvir o Adélio, ele é que está passando tortura aqui. Aí nós fomos requisitando, temos poder de requisição, requisitamos para entrevistá-lo. A primeira observação que ele fez foi isso. Quem paga o advogado dele? Ele não sabe. Quem fez o laudo de insanidade mental dele? Ele não sabe. Ô Ribamar, só uma última perguntinha, não precisa nem se espichar não, para não criar nenhum embaraço para você. Mas você cutucou, eu quero recutucar. O Adélio chegou a comentar com você, o Adélio Bispo chegou a comentar com vocês, profissionalmente falando, os peritos que ali faziam a perícia não para o Adélio, mas faziam a perícia não na cela do Adélio, mas no presídio onde o Adélio estava. Ou seja, algo profissional, algo relacionado a uma dinâmica de Estado e, ao mesmo tempo, uma dinâmica de organismo internacional, como foi citado por você. Não é algo improvisado, nem é algo jornalístico, nem é algo nada. É algo necessário que tem toda uma legislação que ampara. Você estava lá fazendo a perícia junto com seus colegas. O Adélio chegou a fazer alguma denúncia específica de maus-tratos, de tortura, já que essa é a sua área? Ou seja, ele chegou a comentar algo sobre isso? Fica à vontade, se for te gerar qualquer embaraço, aí já suspenda a pergunta.
Não, aqui tem um primeiro embaraço, porque ele ainda não foi publicado esse relatório, que será publicado globalmente, um relatório de todo o sistema penitenciário federal. Mas a incomunicabilidade é uma denúncia forte que ele e todos fazem. Lembro que nós não chegamos lá perguntando sobre a prisão dele, né? Nós entramos no processo dele. Mas a incomunicabilidade é, inclusive, um vetor de tortura. Ele reclama, isso eu posso publicar, que ele tem 3 irmãos que são muito unidos e, misteriosamente, esses irmãos nunca foram visitá-lo. Nunca quiseram, nunca foram notificados, nunca foi oportunizado. Não posso lhe responder. Não tenho essa informação. Estamos cobrando essa informação. E que ele tem um sobrinho que ele criou como filho, e esse filho, esse sobrinho nunca visitou ele também. Isso ele reclama, é a maior reclamação dele. Agora, outra conclusão legal. Agora, a conclusão legal. É o juiz que tem que responder. É o promotor, é o procurador do Ministério Público que tem que responder, não sou eu. Se está comprovada a insanidade mental, por que ele está num regime de segurança máxima do sistema penitenciário federal, que foi feito para conter facções e não para absorver esse tipo de pessoas? Não sou eu que tenho que responder. Essa pergunta eu deixo. Pois eu vou lhe fazer uma provocação. Você disse na parte anterior que ele visivelmente demonstra sinais de, digamos assim, de não lucidez, né? Não vou nem falar loucura, porque loucura também tem outras dimensões. Você que lê muito Foucault sabe disso, né? Que a loucura tem outras dimensões sociais, sociológicas, históricas. Mas vamos tratar, então, abre aspas, louco. Você traz mais ou menos essa ideia de que ele teve um momento de lucidez ao te responder. Você acha que ele, de fato, pelo que você sentiu ao conversar com ele, que ele tem realmente transtornos sérios mentais? Claro que você não é psiquiatra para me responder isso, mas pela sua experiência, e já lidando com todos os tipos de presos ao longo, desde 84, nessa sua luta, desde 1984, você conhece todo o sistema carcerário aí, nessa militância da sua luta. Então, você lidou com vários presos loucos, digamos, abre aspas, né? E você não é psiquiatra nessa área, mas não saberia me responder com a precisão exata para me dar um laudo. Mas pela sua impressão, você acha que ele realmente é louco? Meu irmão, qualquer um que está no sistema penitenciário federal, 44 horas trancado, num quarto só, sem mil recursos, até livro para eles são cronometrados, está visivelmente impactado. Então, eu entrevistei uma pessoa com visível transtorno mental. Era anterior? Não posso afirmar. O laudo diz que ele tem transtorno mental. E a Folha, na reportagem de hoje, num primeiro momento, veja o que ela disse, veja o que ela escreveu sobre as denúncias dos advogados. Os advogados denunciaram que havia violação, maus tratos e tortura. E aí o que disse a Folha? Que a DPU, situações contestadas pela DPU. DPU é Defensoria Pública da União, que refuta a existência de graves violações. Olha, você está vendo o texto, esse texto é da Folha. Algumas horas depois o texto mudou. O defensor público da União deve ter reclamado. E aí ele está endossando a posição dos advogados do Adélio, dizendo que também vai denunciar. Porque a situação do Adélio foi denunciada ao ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, que, segundo os advogados mesmo relataram, ao 247, relataram também a Folha, foi ignorada. O ministro ignorou. E agora... Dá uma seguradinha aí, a gente já vai voltar, tá? Mas tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda, e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo,
deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda, nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações, para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. O Velmo Rodrigues, que é o defensor público da União, diz que pretende também fazer as mesmas denúncias. Mas por que a Folha, na primeira versão, tentou usar a boca do defensor público da União para endossar uma posição que talvez seja da Folha? Dizendo, não, tá tudo bem com o Adélio lá no presídio de segurança máxima. Porque se você lê, diz, bom, os advogados estão denunciando graves violações, mas a DPU está dizendo que não. Essa era a primeira versão. Aí a Folha mudou. Saiu a segunda versão, como você viu. O que eu quero dizer para vocês é que este é um caso que precisa de toda a atenção, independentemente do que aconteceu. Independentemente. Mas não pode haver dúvidas quanto a isso. E nós, como jornalistas, vamos continuar. Eu vou continuar trabalhando nesse caso. Trabalhando. Não tenho nenhum medo da verdade. Se o que ocorreu foi aquilo descrito no processo, no inquérito, será isso. Foi isso. E será dito. Porém, ainda não há respostas. E essas respostas podem ser dadas se o Adélio, em situação sem coação, livremente, puder dizer. Olha isso, presta atenção. Porque depois da irmã ter visitado e ele ser emocionado, apareceu um bilhete dele, um garrancho, escrito todo de maneira desalinhada. Ele, segundo esse bilhete, ele escreve que não quer mais receber a visita da irmã. É absolutamente incoerente com tudo aquilo que ele reclamou para o mecanismo de prevenção à tortura. Mas a administração do presídio justificou assim o fato da irmã estar tentando visitar, mas não estar conseguindo. Falou, é o Adélio que não quer. Justamente depois que ela avançou no processo para ter a curatela do irmão. É grave. Isso é isso que a Folha deveria ter noticiado. Esta é a notícia. É isto que precisa chamar a atenção das autoridades, se não do Brasil. E eu estou falando de um presídio que é administrado pelo DEPEN, que é do Ministério da Justiça do governo atual, governo federal. Isso tem que ter repercussão internacional. Não é para proteger ninguém, não é para tratar ninguém como coitadinho. É para mostrar que hoje existe um prisioneiro político e ele não recebe tratamento, ele não consegue falar livremente com a família porque existe impedimento. Existem advogados, 2 advogados que estão lutando por isso, lutando para mudar essa história, que é a Edna Teixeira e o Alfredo Marques. Eu os entrevistei aqui no programa Boa Noite da TV 247 e eu agora coloco aqui a íntegra dessa entrevista. Eu digo para vocês, primeiro quero cumprimentá-los pela persistência de vocês, pela firmeza de vocês, pela capacidade técnica de vocês, e que é um caso extremamente difícil, e que eu vejo que
pouca gente tem se mobilizado. Pouca gente. E é um caso assim gravíssimo de violação de direitos humanos básicos. Então eu passo para vocês, para que vocês comentem, podemos começar com a Edna, sobre o que está acontecendo, por que é que o Adélio ainda não pode conviver com a família e por que o Adélio ainda não está livre das garras do Estado. Boa noite, pessoal, vai deixando seu comentário, tá mó barato aqui no chat, eu tô olhando. Parabéns por todas as interações de vocês aí, viu? Ao Brasil 247 Fico orgulhoso de estar aqui como representante de vocês. Porque, Joaquim, nós achamos importante que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo e que o que está ocorrendo com o Adélio Bispo e com seus familiares não seja esquecido. Né? Todas as pessoas internas, custodiadas, eles têm os seus direitos garantidos pela Constituição e pela legislação brasileira. E o Adélio e seus familiares também, por consequência, têm sofrido muitas violações a respeito dos seus direitos humanos e os seus direitos previstos na legislação brasileira. Inicialmente é isso, e eu vou passar para o meu colega complementar. Eu tenho apurado esse caso, aí eu vou colocar mais para vocês, que vocês puderem falar na medida do sigilo que existe no processo, mas eu como repórter, tenho apurado esse caso, tenho falado com as pessoas da família, tenho falado com pessoas que hoje estão na penitenciária, que cuidam, que são os carcereiros ali, ou pelo menos trabalham ali na penitenciária, e o caso é muito grave, porque o que a irmã relata é que ela não tem conseguido mais visitar o Adélio. Ela visitava, e houve, depois de uma visita presencial, e depois que uma juíza lá do Estado, Cíntia Leteriello, né, o nome dela, entrou no caso, a irmã não conseguiu mais falar com ele. Então eu passo a você, Alfredo, para que você, no limite do sigilo processual, nos informe o que está acontecendo. Bom, eu queria saudar inicialmente o querido amigo Joaquim Carvalho, a nobre colega advogada Terceira, que comigo tem elaborado dia e noite nesse procedimento, nesse processo, e que nós vemos, como temos constatado, absurdos legais. Por exemplo, vou lhe citar aqui um absurdo. Em tese, a curatela não deve ser revestida de qualquer sigilo. Por quê? Porque o ato da curatela é externalizar que a pessoa é incapaz e nova pessoa estaria assumindo o encargo daquela pessoa que não está hábil aos atos da vida civil. Ora, se é um ato que exige a publicidade, não há o que se falar em sigilo, porque ninguém pode representar outro de forma clandestina. Ok? Tinha que estar documentado, autorizado judicialmente. Isso só ocorre se o judiciário é autorizado. Pois bem, de toda sorte, na primeira oportunidade, na segunda oportunidade que a doutora Cíntia Xavier Leteriello se pronunciou nos autos, ela opta por determinar o sigilo processual, mesmo reconhecendo que nós, os autores, não pedimos tal prerrogativa. Ela suscita a questão da seguinte forma. Ela fundamenta... Olha isso, presta atenção. Que a publicidade relativa à interdição se restringe apenas à decretação da curatela em si. Nós não vamos discutir isso. Isso porque, durante o processo, você fala dela, do processo de curatela, a vida íntima do curatelando e seus familiares pode ser exposta, revelando pormenores que não interessam ao público. No presente caso, ainda que a providência não tenha sido requerida pela parte autora, tem o que deve ser imposto o sigilo, principalmente para a proteção do curatelando, que se encontra recluso em penitenciária de segurança máxima em Campo Grande e deve ser protegido de maior exposição, além da que já vem sofrendo desde a época do cometimento do crime. Muito bem. Aí, muita preocupação da magistrada com relação à situação do Adélio, mas isso não se refletiu na prática. Dias depois dessa decisão,
Essa decisão foi do dia... eu não me recordo, 10 dias antes do fim de março. Foi muito bem. Logo na sequência, ela diz que a parte aguardasse a nomeação do curador provisório, aguardasse até uma entrevista que a magistrada teria com o próprio Adélio. Dias passam, sabe quantos dias passam? 14 dias. E de uma forma lacônica, a magistrada diz que deixa de conceder a curatela provisória para a autora da demanda, Dona Maria das Graças, já que ela não, diante da ausência dos elementos que justificassem a medida. Ora, Maria das Graças é familiar, o Adélio é inimputável, declarado de forma uniforme por vários peritos psiquiátricos que assistiram a Adélio ao longo do tempo, das prisões que ele vem sofrendo, do encarceramento longo que ele vem sendo, que ele tem experimentado, foi muito bem. Ainda assim, 3 dias depois, olhe bem, ela não concedia a curatela porque não encontrava elementos que justificassem a medida. 3 dias depois, ela nomeia o curador, o defensor público, que nem nome tem. Olha isso, olha é o isso, defensor público que trabalha na vara. Foi muito bem. Esse senhor é um ausente no processo, porque só aparece em substituto. Mas vamos lá. No dia 17, no termo de audiência, que ela dizia aguardar, isto é, 3 dias após ela já ter rejeitado o nome do Adélio, acontece o termo de audiência com o Adélio no presídio federal. Nessa oportunidade, o Adélio faz menção à opção que eventualmente ele poderia ter entre um curador e outro. Mas o que causa perplexidade, nós só tivemos acesso aos autos depois que essa solenidade aconteceu. O Adélio foi ouvido no dia 17 de abril. No dia 24 foi quando conseguimos ter acesso aos autos. E pasme, Joaquim, e todos que assistem à TV 247. Nós ficamos insistentemente reclamando do juízo, do impedimento que tínhamos em ter acesso ao processo, e aí consultamos o setor de tecnologia do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E o setor de TI informa, Departamento de Atendimento ao Usuário, Central de Serviço de Tecnologia de Informação. E ele informa no dia 19 de abril, portanto, 2 dias depois do termo de depoimento do Adélio, que ele diz assim: a despeito da manifestação da parte acerca das... Opa, trocando aqui as bolas, já está lendo outro assunto. Diz aqui: salientamos que a impossibilidade de consulta não está relacionada a um problema técnico no portal ou do sistema. Existe uma restrição aplicada ao processo, ao qual se trata de um procedimento e deve ser verificada junto ao cartório. O cartório da onde? Da 2ª Vara de Família de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. A vara da senhora Cíntia Xavier Letelier impedia que tivéssemos acesso ao processo. Aí protestamos, a senhora juíza, muito eloquentemente, para não dizer outra coisa, nos distrata, agride profissionalmente a gente. Olha isso, presta atenção. E acha que tudo isso está no campo da normalidade. E nos desqualifica. Nos desqualifica, uma medida agressiva, desproporcional, já que estávamos tratando com ela de forma civilizada. Talvez sem resposta, a agressão seja o critério, como a que tem hoje.
Pasme, doutora Edna tinha me chamado a atenção, eu dei uma lida numa manifestação do representante do Ministério Público, e esse se manifestou também de uma forma muito jocosa. Ele diz assim, isso do dia de agora, de 1º de agosto, e, estranhamente, o documento está datado de 1º de agosto, e só foi juntado hoje. Mas, muito bem, vamos lá. Ele diz assim, que a despeito da manifestação da parte autora, que nós fizemos muitos questionamentos a um laudo psiquiátrico que foi feito. E ele diz assim, que a parte autora suscitou algumas inconsistências relativas à perícia médica. Ressalta o parquê que o requerente se absteve de apresentar quesitos. Nós não apresentamos quesitos à perícia, bem como de assistência técnica quanto da oportunidade. Ocorre que nós não estávamos discutindo os critérios da perícia, nós estávamos discutindo o resultado que foi apresentado pela perícia e que o senhor representante do Ministério Público, mais uma vez, opta pelo silêncio, dizendo assim, e ele diz nesse documento, nada tenho a requerer no presente momento. Talvez o silêncio o ajude a pensar melhor para não dizer o que não deve ser dito. Deve ser isso. Ou não tem como se justificar. Vamos ouvir aí os demais e... Tá certo. Alfredo, falei muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu comecei a cobrir esse caso, fizemos lá o documentário, existem movimentos estranhos que não é normal, não foge completamente da normalidade de um processo. Você tem um advogado, eu só vou fazer para passar para a Edna, você tem um advogado, o Zanoni, que foi lá, brigou pelo caso. Ele foi, pegou um avião e foi até lá. E o que ele pede? Transferência do Adélio de Minas Gerais, onde estava a família, para Campo Grande. Lei de Segurança Nacional, que é para o caso ficar na jurisdição, no primeiro momento, da jurisdição federal, que ficou na jurisdição federal. O que ele pede, e pede um incidente de insanidade mental, levanta, dizendo que o Adélio é insano. Ele tinha conversado com o Adélio de manhã, ele não é perito, ele não é psiquiatra. E isso foi na audiência de custódia. O correspondente dele foi na noite anterior, que era para segurar o caso, para pegar o caso. E ele, então, foi no dia seguinte de avião e conversou com ele de manhã e já disse, queremos levantar um incidente de insanidade mental. Você vê hoje que o Adélio, ele pode ficar numa prisão perpétua. Sim. Perpétua. Porque, e o pior, quando ele começa a ter o contato com a família, esse contato é cortado, é isso que eu vou falar com a Edna agora. Porque o que estava acontecendo? O Adélio reclamava, pediu para afastar esse advogado depois de um tempo, porque, entre outras coisas, não proporcionava a visita da família. Ele fez esta reclamação para um perito do mecanismo de prevenção à tortura. Ele disse, minha família não vem me visitar, o advogado não traz, a minha família não proporciona essa visita. Ele mandou carta para uma irmã, que é a Maria das Graças. O Adélio mandou. Dá um break para mim aí. Dá um breakzinho. Isso, vem para cá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Consignado Inteligente. É um canal raiz, né? Nossa luta é enraizada pelo aposentado e pensionista, servidor público, mas hoje em dia a gente abriu esse leque. É uma luta por todos os brasileiros, por um Brasil mais transparente. Se você compactua desse Brasil mais transparente, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que a gente entrar com esses assuntos quentes, importantes, apurados jornalisticamente, você vai estar aqui com a gente, tá? É tudo de graça, tudo de graça. Se você quiser ficar membro, você ajuda o canal com um pouquinho de dinheiro, custa R$ 2,99 ao mês, bem pouquinho, a gente pede sua ajuda porque o canal é totalmente independente. Então a gente reinveste em estrutura, uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um fundo melhor, uma edição melhor, se você quiser. Se você não quiser, você fica aqui, que está muito legal ver a sua interação aqui no nosso chat, os nossos comentários sempre educados. Se você é esquerda, direita, traga o seu comentário, a sua verdade, argumente com educação, tente mostrar o seu ponto de vista, quem sabe a gente muda
de ideia e um acrescenta para o outro. Aqui não é um canal de guerra, de combate, é um canal de entendimento e compreensão. O que a gente não admite é tala no olho, né? É a grande mídia, o grande mainstream, como é chamado, tentar tapar o sol com a peneira para passar pano para as cagadas que esse governo atual vem fazendo. Desculpem o português, tá? Mas é basicamente isso. Então deixe aqui o seu comentário, interaja como você já está fazendo, deixe sempre o seu joinha e se inscreva no canal. Vamos continuar assistindo aí, ó. Presta atenção.